Capítulo 6º. Da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Inciso 1º da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Inciso 2º do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Inciso 3º prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Parágrafo 1º no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Parágrafo 2º quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 1º inexistência ou nulidade da citação. Inciso 2º incompetência absoluta e relativa. Inciso 3º incorreção do valor da causa. Inciso 4º inépcia da petição inicial. 5º, perempção. 6º, litispendência. 7º, coisa julgada. Inciso 8º conexão. 9º, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso 10 convenção de arbitragem. Inciso 11 ausência de legitimidade ou de interesse processual. 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1º verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4º a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5º excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6º a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renuncia ao juízo arbitral. Artigo 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1º o autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2º no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340.
Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no fórum de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do fórum indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Parágrafo 4º. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo-se: inciso 1º. Não for admissível, a seu respeito, a confissão. Inciso 2º. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3º. Estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: inciso 1º. Relativas a direito ou a fato superveniente. Inciso 2º. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Inciso 3º. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7º. Da Reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8º. Da Revelia. Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se: inciso 1º. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2º. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3º. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4º. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Capítulo 9. Das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1ª. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348.
Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2ª. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3ª. Das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Capítulo 10. Do julgamento conforme o estado do processo. Seção 1ª. Da extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, inciso 2º e 3º, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2ª. Do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferido sentença com resolução de mérito, quando: inciso 1º não houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2º o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349. Seção 3ª. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Inciso 1º mostrar-se incontroverso. Inciso 2º estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4ª. Do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo. Inciso 1º resolver as questões processuais pendentes, se houver. Inciso 2º delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Inciso 3º definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4º delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. 5º, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2º e 4º, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo, para a prova de cada fato. Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Parágrafo 9º. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências.